Graças a Deus, estamos sendo abençoados mais uma vez essa quarta-feira, tendo a oportunidade de podermos ouvir um pouco da palavra do Senhor. E com certeza o que nosso desejo é nos fortalecer mais espiritualmente, estarmos prontos para continuar firmes no Senhor, por mais que seja as suas dificuldades que você esteja passando, não importa, mas o mais importante é você agora aproveitar esse momento para se entregar ao Senhor em espírito, em verdade, que é o que Ele quer. Nós acabamos de cantar um hino agora maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas de que valor ele vai ter se você não estiver colocando em prática? Pare para pensar. Responda para você, que valor ele vai ter se você não estiver colocando em prática? Presta atenção nas palavras que você acabou de cantar, né? E o que Deus quer de você é isso, que você valorize aquilo que você acabou de cantar. E muitas das vezes nós cantamos, mas não colocamos em prática. Pare, repense no que você cantou. Então, porque a oração, esse é o remédio essencial na vida de um cristão. Não tem outra coisa. O melhor remédio é a oração na vida do cristão. Eu gostaria de dar início, né, falando um pouco, dando uma relembrada no que nós falamos na aula passada, né? O título da aula, se vocês não lembram, eu vou dar uma relembradinha, é como nós, como igreja, devemos resistir ao mundo, né? Como é que nós podemos resistir ao mundo? Então, é algo que não é fácil, mas que nós devemos procurar todos os dias, subir um degrauzinho, e colocar em prática, né? Agora, nós acabei de falar sobre o cântico que nós cantamos. Então, eu vou dar uma relembrada para vocês sobre a aula passada, um pedacinho para nós continuarmos ela. Então, eu falei o quê? Que os reinos do mundo, eles são temporais, é passageiro. As coisas que acontecem no mundo é tudo passageiro. Mas, algo importante, o reino de Deus, ele é eterno. Esse ninguém tira. O reino de Deus, ele é eterno, né? O reino do mundo, ele é físico. É coisas também que vai passar. Mas o reino de Deus, ele é espiritual. Olha a diferença, né? De um para com o outro. O reino do mundo são comida e bebida. Nós lemos Romanos 14, 17. Se você não anotou na semana passada, anota agora. Romanos 14, 17, leia. O reino de Deus, ele é justiça. Nós falamos. O cristão, ele deve estar assim no mundo, mas sem ser do mundo. Ele tem que ser diferente. Ele não tem que ser do mundo. Então, o cristão, ele deve estar no mundo sem ser do mundo. Olha a diferença. O mal de muitos dos irmãos cristãos é tentar ficar com um pé na igreja e o outro no mundo. Então, ele fica ali no meio, dividido. Um pé na igreja e outro no mundo. E essa lealdade divina impede que se alegre totalmente como igreja e acaba influenciando o mundo de forma positiva. Então, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. Onde é que você está pisando? Lado de lá? Lado de cá? Não, não existe dois, é um só. Eu espero que a sua resposta seja a correta, né? Também falamos sobre qual é a posição do reino com relação ao racismo. É algo que acontece muito nesse mundo que nós vivemos, né? Mas, aos olhos de Deus, isso é pecado. Nós vimos isso também. Com relação ao aborto, foi tocado um pouco no assunto. A vida humana ela é sagrada. Portanto, também é pecado, né? Com relação ao sexo, também foi perguntado também, qual é a posição do reino em relação à pureza do sexo, que é a atividade sexual fora do casamento. É pecado. Então, é bem claro, é bem nítido o que é e o que não é. E também eu dei um exemplo da relação da moeda, né? A relação à moda. Eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre a moda. Eu acho que eu terminei aí nessa parte. De apenas um início, mas deixei um pouco em aberto ainda. Eu gostaria de terminar, então, agora falando um pouco sobre a moda. Entre mais ou menos 1965 e 1970, foi quando foi lançado, nessa época, nasceu aquela famosa mini saia. Uma afronta a esse perfil feminino.
As suas saias comportadas que subiam o máximo até o joelho. E isso acabou acontecendo que hoje é algo que acontece normalmente, né? Era quase impossível encontrar nas lojas um vestido que não fosse escandalosamente curto. Aonde as pessoas iam encontravam essa tal de mini saia. Elas não conseguiam nem sentar sem comprometer a compostura. E todos tinham que fingir que estava bem. Todos tinham que fingir que estava tudo bem. Parecia que havia um acordo do qual ninguém dizia: céus, seu vestido está muito curto, ou você não quer algo para cobrir as pernas? Não, ninguém falava nada disso. Era uma situação ridícula. O cristão deve vestir-se, ter uma postura de aparência boa, que reflita um compromisso com santidade. O cristão tem que ser diferenciado em tudo que ele estiver fazendo. Isso significa que nós não devemos nos vestir de maneira que induza outros ao pecado, ou nos permita desonrar a Deus. Porque é isso que o mundo está fazendo hoje. Cada vez mais procurando desonrar a Deus. E todo o cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Temos também algo na sequência, é o princípio da mutilação. Mas, Ademir, o que é isso? Mutilação. A moda, ela implica em mutilação ou desfiguração. Tribos envolvidas com culto de demônios, em geral, costumavam mutilar todo o corpo. Ele mutilava todo o corpo. Às vezes, cortava os lábios, o nariz, as orelhas, para introduzir um pedaço de madeira ou de ossos, que aumentavam gradativamente os orifícios, até grandes objetos possam ser pendurados nos lábios, no nariz, etc. Era o que acontecia na época. Em outras tribos, quando a criança chegava à puberdade, olha o que eles faziam. Todos os dentes eram cerrados e limados. Era feito dessa forma. Outros fazem tatuagem por todo o corpo. Embora não podemos provar, mas criamos que essas mutilações no corpo são motivadas pelo diabo. Infelizmente. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, se você ler lá 1 Reis, capítulo 18, o versículo 28, eles clamavam em altas vozes e se rebelavam, com facas, lancetas, segundo os seus costumes, até derramarem sangue. Eles faziam isso. Leia lá. E para uma pessoa fazer uma tatuagem, exige o quê? Sacrifício. Ah, mas que sacrifício? Porque tem que riscar a pele. Ele também tem que riscar a pele. Tem uns que tatuam o corpo todo. Mas sabe o que a palavra diz? 1 Coríntios, capítulo 10. Se você tiver com a sua Bíblia na sua mão aí, 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20 de 1 Coríntios, capítulo 10. Diz o seguinte, versículo 19. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20 diz assim, antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a de demônio, que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não sei o que estou falando, é a palavra de Deus. Na civilização ocidental, atualmente, observamos cada vez mais pessoas que aderem às modas, que implicam a mutilação. Muitos usam tantos brincos que as orelhas ficam desfiguradas. Alguns não se limitam a fazer um piercing discreto no nariz, mas penduram tantas argolas no nariz que fica desfigurado. Além disso, é comum usar piercing também em outras partes do corpo. Como no braço, nas pernas, até no umbigo. Até no umbigo. Posso fazer uma pergunta? Opa! Seguindo esse contexto que você está utilizando agora, seria correto dizer que se um cristão ele faz uma tatuagem, ele está pecando? Perante Deus, é como eu disse assim, eu não vou garantir que é pecado. Mas se nós olharmos um pouco para a Escritura, nós vamos ver que é. Por quê? É uma mutilação no corpo. Ele vai ter que fazer um corte fininho no corpo para depois colocar a sua tatuagem.
Então, ninguém pode determinar onde fica o limite entre o brinco nas orelhas, a mutilação no corpo. O cristão tem que entender o seguinte: ele é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim, ó, o qual inspira as pessoas a manter o corpo limpo. Tá lá, 1 Coríntios 6,19 fala assim, o qual inspira as pessoas a manter o corpo limpo, saudável e natural como Deus o criou. Será que eu preciso falar mais alguma coisa? Está na Escritura. Eu vou repetir mais uma vez. Posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer mais uma pergunta, Felipe. Hoje eu tô cheio de dúvida aqui. É. Seguindo esse contexto, né, algumas pessoas sempre utilizam para falar de brinco, de tatuagem, né? Peraí, só um minutinho. O Guto pediu para me desligar um dos áudios, só que eu acho que eu só tô conectado em um lugar só. É que eu tô falando no fone de ouvido. Seguindo essa linha de raciocínio, algumas pessoas elas geralmente utilizam esse trecho e mais alguns do Velho Testamento, principalmente para falar sobre brinco, sobre mutilação, no sentido do corpo ser o santuário, né, do Espírito Santo, né? Então, seria correto, quando a gente fala de impureza no corpo, a gente dizer que uma pessoa que, no caso, não cuida da sua alimentação, por exemplo, tem uma alimentação compulsória, acaba sofrendo obesidade, uma pessoa que não pratica um esporte, então essas pessoas também estão pecando? Não. Não vamos misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cuidar do corpo não significa que tudo que eu comer, ou se eu engordar mais ou menos, isso é uma coisa que você não está cuidando, faz parte da natureza. Agora, quando você está fazendo algo que você não está agradando a Deus, está aqui bem claro, o qual inspira as pessoas a manter o corpo limpo, saudável. Quando fala nisso aí, está falando nesse sentido o quê? Que você não deve colocar nada no seu corpo. Né? Acho que é bem claro, como Deus o criou. Então, muitas das vezes, nós devemos tomar muito cuidado, né, no que nós estamos fazendo. Às vezes, nós animamos, fica bonitinho, mas as coisas vão desenvolvendo e quando você vai ver, o meu encarregado lá, ele tem o corpo todo, infelizmente. Mas ele não conhece a verdade. Talvez se ele conhecesse antes, ele não faria isso. Mas, então, Ademir, desculpa, eu não tô querendo criar um debate, tá? Um embate, na verdade, né? Mas só pra gente, eu acho que pra gente entender junto, né? Porque assim, não faz sentido na minha opinião, né? Eu julgar que, de repente, eu fazer uma tatuagem é uma escolha minha, né? Eu tô pecando. Se eu optar por beber uma Coca-Cola, se eu optar por comer alguma coisa que me faz mal, é uma escolha minha também, né? Então, assim, de qualquer forma, eu estou descuidando do meu corpo. Então, não seria colocar... Porque, assim, a Bíblia fala que não existe pecadinho nem pecadão. As consequências de cada pecado é que são diferentes. Então, não seria também um pecado da mesma forma? Como é que eu diferencio um do outro? Porque os dois estão fazendo mal para o meu corpo, teoricamente. Veja bem, você tomar uma Coca-Cola... Questão de mutilação. Não é uma mutilação. Você tomar uma Coca-Cola, ou você ficar gordo, ou você emagrecer demais, isso aí não é uma mutilação. Nós estamos falando de mutilação no fato de quando você está fazendo um corte no seu corpo, você está mutilando o seu corpo. O Ademir, Vinícius aqui, seguindo na dúvida, se a gente exagerar, por exemplo, na Coca-Cola, que você citou como exemplo, a ingestão de açúcar pode gerar, por exemplo, diabetes, e eu posso vir a mutilar o meu corpo, perdendo partes do meu corpo. Veja bem. O excesso de uma bebida que não me faz bem também é uma forma de depravar o meu corpo, correto? É uma dúvida. Aí, eu acredito, Vinícius, que se torna o pecado da gula. Tá? Eu acredito que, assim, a gente tem vários tipos de pecado, né? A gula se refere à quantidade de tudo aquilo que você consome em excessivo que vai te fazer mal. Isso é um pecado. Agora, a questão que eu vejo, que hoje que meu pai está tratando, seria o fato do que você está fazendo com o seu corpo na questão do que se refere à mutilação. É a mesma coisa de eu pegar e me cortar, porque tem pessoas que se cortam, se mutilam porque têm problemas psicológicos em outros sentidos.
Claro que, né, biblicamente falando, o que a gente pode pontuar nesse caso é realmente que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo. Então, a gente tem que ver até que ponto eu acredito que não seja um pecado. Se a sua consciência não te condena, eu acredito que Deus não vai te condenar. Mas a partir do momento que você observa tudo aquilo que as pessoas fazem, desde o Antigo Testamento, até que religiões, entre aspas, que a gente vê como bruxaria e outros tipos de coisas que passaram a ser aceito hoje, que vêm lá de antigamente. Então, acho que tudo tem que ser ponderado. Veja bem, para nós encerrarmos essa parte, ela vira bastante burocrática e cada um tem a sua opinião. A pergunta que nós devemos fazer para nós é: Jesus faria? Responda para vocês mesmos. Jesus faria isso? Então, fica essa pergunta no ar. Responda para vocês mesmos, né? Então, eu vou dar continuidade, dando continuidade. Então, qual é a posição do reino com relação ao entretenimento, né? Entretenimento. Qual que é a relação? Eu vou dar um exemplo bastante conhecido, que todo mundo já conhece, é o caso da rã na panela de água. Porque assim, como a rã na panela de água, nós somos conduzidos lentamente até aceitarmos as coisas com naturalidade. Então, aquilo que nós acabamos de falar agora, as coisas vão acontecendo assim. É mais ou menos isso, ó. Você pegou uma panela de água, mas se você pegar a água do rio, jogar aqui dentro e deixar o sapinho aqui dentro aqui dessa água aqui, sabe o que vai acontecer? O sapo vai ficar paralisado aqui dentro. Ele vai ficar aqui, a água vai esquentando, ele vai aceitando aquela aguinha batendo nele, e aí quando menos espera, ele está morrendo. E aí o que acontece com o sapinho? Ele acaba morrendo. É isso que acontece com o sapinho. Agora, se você pegar, tá? Se você pegar esse mesmo sapinho aqui, ó. Se você pegar esse mesmo sapinho que você está vendo aqui, e você pegar a água, encher aqui dentro e deixar a água ferver. Aí você pega o sapinho vivo e joga dentro da panela. Sabe o que vai acontecer? O sapo vai, ó, pular fora. Ele não vai ficar aqui dentro. Ele vai pular fora. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes nós somos isso, um sapo fervido. Às vezes nós somos um sapo fervido. E não percebemos as mudanças. As coisas do mundo estão acontecendo, as coisas vão acontecendo, e nós vamos ali, ó, só escutando, e às vezes você vai se elevando pelas coisas que estão passando no mundo, e quando vai ver, você está perdendo a oportunidade de continuar com Deus. Você perde a oportunidade de continuar com Deus. Você vai se afastando da palavra, porque você está como um sapo, deixando levar, e quando você vai ver, você está morrendo, e está perdendo Deus na sua vida. É importante. E quando você começa a morrer, você começa a ficar inchadinho, né? O sapo, ele faz isso, ele começa a ficar inchadinho, ele fica todo feliz, a água está esquentando, está uma beleza, né? E sem ter percebido as mudanças na vida dele, ele acaba morrendo. E muitos cristãos, infelizmente, estão nessa situação. Estão deixando que a água vai mornando, e acaba perdendo a grande oportunidade de ter servido a Cristo, de ter feito o seu melhor para você mesmo, para conseguir a sua vida eterna. Então, é algo para a gente pensar um pouco nessas coisas quando nós falamos. Então, como a rã na panela, muitas das vezes nós somos conduzidos realmente, lentamente, até aceitarmos tudo com naturalidade. Mas o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, capítulo 8? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, deixa bem claro, e se algum louvor, nisso pensai. Está lá, é bem claro no que ele diz.
Em outras epístolas que eu achei aqui, ele escreveu: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Ele deixa bem claro: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11 e 12. Ele deixa bem claro isso, né? A posição do reino com relação ao entretenimento é que devemos nos divertir, sim. Nós temos o direito de nos divertir. E gastar o tempo somente com as coisas que não causam dano ao nosso progresso em direção à santidade. Podemos nos divertir? Podemos. Mas desde que fazemos tudo de forma que possamos mostrar que somos diferentes, somos luz. Porque você, como cristão, é diferente. Você não é igual ao mundo, como eu disse no início. Então, nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Com relação à política, o que nós devemos fazer? Existem cristãos que votam em homens incorretos para cargos públicos, para interesses econômicos e educacionais. Existe. E muitos cristãos que fazem isso. Se votarmos em candidatos imorais, que não ajudam a estabelecer a justiça e a integridade na terra, mas promovem o oposto, cometemos um erro. Porque somos cristãos. Conhecemos a verdade. Essa verdade faz parte de nós. O cristão forma uma porcentagem muito grande da população. Se todos juntos votássemos em prol da justiça e integridade, seríamos para influenciar até o mundo. Nós não somos pessoas de Deus. Nós somos pessoas de Deus, né? Profundamente. O progresso em direção a uma sociedade mais justa. É o que nós queremos. Estamos passando por dificuldade nesse momento? Estamos sim passando. Mas cabe a nós entregarmos tudo em oração a Deus. Esse é o melhor caminho. Devemos pensar no que estamos fazendo enquanto está aproveitando essa quarentena em nossas casas. O mundo está precisando das nossas orações. A posição do reino com relação à participação política é que os cristãos são obrigados a apoiar a justiça e a integridade em suas decisões políticas. Temos que apoiar. E qual é a posição do reino com os desamparados? Temos que pensar nisso também. A Bíblia deixa claro que as viúvas e os órfãos estão no topo da lista de Deus, os que precisam de cuidados. Devemos lembrar também dessas pessoas em nossas orações. Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem nas leis de opressão. Versículo 2 diz assim: para negarem justiça ao pobre, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem das viúvas e roubarem os órfãos. Precisamos dar o nosso máximo também para essas pessoas que precisam do nosso auxílio, precisam da nossa ajuda. Como cristão, devemos estar pensando também nisso. Tiago 1, 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar o incontaminado do mundo. A posição que nossa é estar procurando estar do lado de todos. Como cristão, devemos entender isso. A posição do reino com relação aos desamparados é que nós devemos ajudar os que necessitam de ajuda. Esse é o nosso dever, como cristão. Estar ajudando. Aí vem aquela pergunta assim: e com relação à igreja? Nós, o que estamos fazendo? Nós existimos para adorar a Deus, edificar uns aos outros. É para isso que nós existimos, para evangelizar o mundo. Essa é a nossa parte, esse é o nosso dever. Eu vou repetir porque é muito importante. A nossa parte é: nós existimos para adorar a Deus. Isso não podemos abrir mão. Segundo, nós existimos para nos edificar e poder evangelizar aquelas pessoas que estão ao nosso redor precisando ouvir a palavra de Deus. E é por isso que você precisa ser diferente. Né? Ademir? Oi. Posso fazer um breve comentário? Pode sim, Felipe. Fique à vontade. Não, é o Marco agora. Ah, é o Marco agora. É o Marco. Vai, Marco. Eu tenho um pouquinho mais de cabelo. Pois é. A barba está quase parecida, mas o cabelo está diferente ainda. Então, é a respeito até da discussão aí que teve aí, a discussão saudável, né, que teve aí no nosso
um pouquinho antes aí, eu acho que você chegou num ponto, eu já queria ter até abordado um comentário antes, mas não quis te interromper, mas agora você chegou num ponto que eu acho que é o ponto principal que a gente deve olhar. Eu poderia citar aqui várias passagens como referências fora desse texto que podem ajudar a gente a elucidar um pouquinho mais a nossa mente a respeito do nosso papel em relação ao nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, por conta disso, é o lugar de adoração a Deus. E você acabou de falar aí que esse é o nosso principal objetivo, né? No mês passado eu fiz uma mensagem até um pouco longa falando a respeito de adoração, e quando a gente vê a postura em todos os tempos daquelas pessoas adorando a Deus, sempre tiveram uma coisa em comum, que é a adoração da melhor maneira possível. E isso cabe a nós em todos os sentidos. Eu quero, inclusive, citar a questão da Coca-Cola. Tomar Coca-Cola é glutonaria? Não, não é glutonaria. Mas se você sabe, tem consciência que aquilo não vai ser bom para o seu corpo, você tem que ser responsável, sim, de se cuidar. Eu acho que... E aí, quem vos fala nesse momento é um gordinho, é alguém que tem excesso de peso. Eu tenho propriedade para falar disso, porque eu luto contra isso. É uma questão importante, não só a questão da tatuagem, não só a questão de você... É claro que o texto que você leu é específico, e a gente tem que entender isso. Mas o restante da Bíblia, você vê referências, por exemplo, no próprio livro de Coríntios, mesmo capítulo 8, Paulo fala a respeito de comida oferecida a ídolo, se pode comer ou não pode comer, mas ele conclui falando o seguinte: se serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais vou comer carne. Então, essa é a postura que a gente tem que ter em relação ao papel principal que nós temos, que é o papel de adorador a Deus. Quando a gente fala, quando Jesus falou os adoradores em espírito e em verdade, quer dizer uma coisa só, quer dizer uma verdade só na nossa vida. O nosso maior propósito não é o que nós gostaríamos, não é a tatuagem que eu gostaria, ou o alimento excessivo que eu gostaria, ou o alimento que não presta, que eu gosto tanto, ou tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, como você citou, roupas e outras coisas mais. Mas sim, o que Deus espera de mim como um adorador. E acho que é isso, dentro de cada um ali, com a sua fé, pode interpretar de uma maneira correta, né? Nós somos diferentes, acho que temos gostos diferentes, mas cada um de nós, se parar para pensar o que Deus espera de nós, é muito fácil responder essas questões, não é verdade? Eu acho até interessante a gente ter essa discussão, mas eu queria opinar que a coisa é muito mais profunda do que isso. Não vamos sair de superficial. Pode, não pode, deve, não deve. Pensa como adorador, pensa que você foi feito para adorar a Deus. E qual a adoração que você vai ter a Deus através desses elementos que foram citados aqui? Se pode ou não pode, se deve ou não deve, né? Não estou entrando no mérito de nada aqui, porque realmente, para mim, o principal é essa conclusão aí que você está citando agora, que nós fomos feitos para sermos adoradores de Deus, e por conta disso, todo o nosso contexto, toda a nossa vida, todo o nosso corpo deve ser voltado para isso, direcionado para isso, né? O que eu gosto, o que o Marco gosta, o que o fulano gosta, o que o Beltrano, ou o Ciclano, ou a Betânia, como diria o Meadows, vem em segundo e em terceiro plano. O primeiro plano é o que Deus espera da gente como adorador. É isso que eu queria comentar aí. Muito bom, muito boa a sua colocação. A nossa grande missão, ela está em Mateus 28, 19 e 20, que deixa bem claro, a ordem é levarmos a mensagem de salvação até os confins da terra. Para imaginar um pouquinho, como é que seria a sua vida se nunca tivesse ouvido o Evangelho? Como é que você estaria hoje? Para baixo. Se Cristo não tivesse morrido por nós, estaríamos condenados eternamente. Olha, o quanto é importante a evangelização. Então, vamos imaginar, né? Imagine como é que a vida daquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Como é que deve ser a vida dessas pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus? Então, eu deixo bem claro. Cada cristão, ele precisa assumir um compromisso pessoal com a grande comissão para fazer o que pode em favor da causa do evangelho a todo mundo. Cada cristão deve fazer isso.
Muitos cristãos são como assim, ó. São parecidos com isso aqui, ó. Ó. Um camaleão, né? Camaleão a gente sabe que ele se transforma em várias, parece que em várias cores, né? Olha, um camaleão. Vejam bem. Então, os camaleões, olha só. Olha. Camaleão. Muitas das vezes, né? O cristão ele precisa assumir um compromisso pessoal com a grande comissão. Então, como eu disse, muitos cristãos muitas das vezes somos camaleões. Tentam acomodar-se, ficar tranquilo, sem passar assim despercebido, sem ninguém sabe que ele é cristão. Ele está no trabalho, ninguém sabe que ele é cristão. Ele está na escola, ninguém sabe que ele é cristão. Ele está em qualquer lugar, ninguém sabe que ele é cristão. Ou seja, ele passa despercebido. Tentam ser aceitos, não querem dizer nada, deixa as outras pessoas falarem o que quiserem, ou seja, não dá um pingo de valor. E tem aquele cristão também que às vezes ele é assim, veja bem, é o cristão invisível, né? Ele é silencioso, violando os mandamentos de Deus. Ele não fala nada, ele é invisível, né? Mas eu vou dizer uma coisa, para todos nós serve. Perdemos ricas bênçãos destinadas a nós, privarmos, quando nós deixamos de ser a pessoa correta que Deus quer. Quando nós se tornamos invisíveis, quando nós estamos acomodados, e aí nós deixamos que o Evangelho passa por nós e esquecemos de fazer o mais principal. Ele diz, ide e pregai. Você assumiu uma posição quando você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Você falou, eu aceito. Então, reflita, como cristão, o que você está fazendo para agradar a Deus? Não é o homem, é para agradar a Deus. Você está dando o seu melhor? Você está fazendo o melhor que você pode? Se a sua resposta for sim, glória a Deus por isso. Porque o que Ele está oferecendo para nós chama-se vida eterna. Que Deus nos abençoe e que possamos aproveitar agora aonde você estiver. Se você estiver sozinho, ore. Se você estiver em dois, ore. Se você estiver em família, aproveite esse momento para orar, para entregar tudo na mão de Deus. Louvado seja Deus e muito obrigado, hein?